Olá, esse vídeo está sendo feito para orientar vocês de como fazer o trabalho sobre cultura. Bom, e por que pensar a cultura no ambiente familiar? Muitas vezes eu passo esse trabalho para os alunos e eles dizem assim para mim: professora, mas eu não tenho nenhum símbolo ou não tenho cultura. O senso comum muitas vezes tende a atribuir a questão cultural a algo que é erudito, a algo que é clássico, a algo que é valorativo, ou seja, dizem que a cultura ela só vem de uma obra de arte, de uma música clássica, mas a gente esquece que a representação simbólica do Brasil e da nossa própria cultura e da nossa própria casa, ela é importante tanto quanto um significado de uma cultura erudita, tá? Tem um conceito da antropologia que a gente tem que entender também, que se chama etnocentrismo. Eu coloquei aqui para vocês. E ele se define assim, visão de mundo característica de quem considera a sua cultura e grupo étnico mais importante que os demais. A gente não conhece um monte de pessoas que são etnocêntricas, que elas acham que tudo que elas produzem ou a forma de viver delas é melhor, ou os hábitos culturais deles são melhores, ou, mas a minha música é melhor, ou, mas funk nem é música, rap nem é música. E muito pelo contrário, são músicas que simbolizam a cultura de um povo e que têm representações simbólicas, sociais, culturais, são passadas de geração para geração. Óbvio, muitas pessoas falam, professora, mas o funk ele objetifica a mulher, ele só fala de violência. Concordo, mas de alguma forma é um retrato da sociedade, não é? Então por que a gente não considera como cultura? Isso é o reflexo de como a sociedade ela se mantém. Bom, alguns objetos, por que eu pedi para vocês pararem para pensar sobre a cultura de vocês e pensarem em um objeto que unifica essa cultura, ou que demonstra essa cultura. Porque a gente está muito relacionado a essa questão de representação social, tá? E o legal da gente começar a entender a antropologia, entender como é que funciona esses moldes culturais, é a gente pensar a nossa própria cultura, mas a gente aceitar do outro também. Quando a gente se reunir para poder mostrar os nossos símbolos, nossos significados, talvez vocês tenham convívio com alguns amigos há um bom tempo e vocês nem imaginam que essa é o cerne, o centro da cultura deles, ou um símbolo, ou uma comida, uma vestimenta, enfim, ainda que vocês tenham bastante convivência. E isso faz com que a gente consiga olhar para o outro e entender que nós somos diferentes, mas de que ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque o outro tem, sei lá, um pingente de ouro que vai significar algo que foi dado há milhões de anos lá pela família dele, que ele é melhor ou pior do que um objeto dado para sua família, que passou de geração em geração, ou algo que vocês têm como uma figura religiosa, ou vocês têm um hábito alimentar, sei lá, um cumprimento. Nada é mais importante ou menos importante, Bastam os significados e a gente respeitar esses significados porque eles representam algo para algumas pessoas. Eu trouxe algumas coisas aqui para vocês para que a gente consiga entender, É bem fácil, assim, de visualizar, mas vocês têm uma semana aí para ficar pensando, lembrando da rotina, às vezes conversar com algum avô, com alguém da família, dar uma ligadinha para pensar junto, Acho que isso é legal também, pensar em família. Aqui um objeto simbólico, para a religião católica. E por que eu escolhi esse objeto? Porque em Istambul a gente comprou esse objeto aqui. E eu vou colocar aqui para vocês como que funciona a repetição, as orações. Allah, Subhanallah, Subhanallah. O nome desse objeto aqui é Masbahá, tá? Eu tomo cuidado para não falar o nome errado, porque eu não tenho o domínio da língua. E aí,
E ele é bem parecido com o terço, né, o rosário para os católicos. Justamente no sentido de fazer contagens para a pessoa não se perder, para que ela consiga completar a sua oração eficientemente, vamos dizer assim. E aí aqui tem duas dessas, pode ser semente, né? Inicialmente era feito por semente. Duas dessas pérolas que significam divisões que vão dar 33, 33 e 33. Né? São 99 formas na religião muçulmana de louvar a Deus, nomes de Deus, né? Eu não vou falar com muita propriedade porque eu não sei. E por que eu estou mostrando isso? A gente não tem algum objeto que é bem parecido um do outro? Né? Os dois têm significados diferentes para religiões diferentes. As pessoas atribuem valores diferentes para essas religiões. E esse é mais importante que esse? Claro que não, só é diferente, né? Ah, professora, mas eu não concordo e tal com essa religião. Eu acho que às vezes eles excluem um pouco as mulheres. Olha, isso é uma questão individual, mas para a antropologia a gente deve, de qualquer forma, aceitar todas as religiões como legítimas. E não só as religiões, né? Todas as representações simbólicas, as representações culturais. Eu separei aqui também um doce que eu ganhei de uma amiga de Hong Kong. E tá escrito aqui Shan Xiao Zhou, tá? E ele é assim, significativo e tem também algo relacionado ao Ano Novo Chinês, né? Ela trouxe também outros docezinhos, até esqueci de pegar, eu tenho ainda. Porque a gente não tem alguns hábitos, por exemplo, no final do ano, de pular ondinha, de comer lentilha, entrar com o pé direito nos lugares. Muita gente acha isso superstição, meio, sei lá, inútil. Mas eles também têm os hábitos deles. E a gente tem que saber como é que funciona essa questão de etnocentrismo para não desabonar nenhuma religião, nenhum hábito, nenhuma cultura, nenhum país, né? Somos todos... estamos todos integrados, né, na globalização. A gente tem que respeitar essas culturas como a gente respeita a nossa. Aí ela também trouxe um chá verde. O paladar deles é bem... Eles gostam de coisas bem fortes, assim, de chá, sabe? Então eu coloco bem pouquinho pra poder sentir o gosto, né, do chá verde. Ainda que todo o ritual eu não domine, né? Porque eles têm todo um ritual, tem uma forma que eles fazem e tal, o chá. Mas é muito interessante, porque é um chá verde como o nosso, mas tem algumas simbologias, né, pra serem feitas. Professora, e o seu objeto? Pensando, sim, né, levando isso para a nossa aula e imaginando uma representação social da minha família, eu comecei a pensar na minha família que eu tinha antes de casar, né? Mas a gente pensa que família é depois de que a gente casa, porque a gente constitui uma nova família. Então eu pensei nesse aspecto. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui um vaso que... Deixa eu colocar aqui na frente. Que ele representa bastante, porque ele foi algo bem interessante no dia do meu casamento. Foi algo que eu pensei e que a partir desse dia que a gente resolveu se casar, a gente tenta lembrar dele como algo que nos une e que mantém muito significado, uma simbologia muito grande para nós. Então, a gente fez uma cerimônia que se chama Cerimônia das Areias. E, assim, na religião hindu, e não só na religião hindu, mas, assim, todo o misticismo das cores é algo muito forte, né? A gente tem uma representação muito forte dessa questão mística. E eu acho que é muito importante também, para que a gente consiga entender qual é o significado dessas cores, o que elas atribuem na nossa vida. Isso faz muito sentido quando a gente escolhe uma cor para poder sair, quando a gente pinta a sua casa, quando você gosta de uma cor, enfim.
E as cores, elas têm algumas virtudes. E elas são associadas a algumas virtudes. Então, a gente escolheu umas pessoas, né? No caso, escolhi algumas amigas, para poder colocar várias coresinhas. Todas elas tinham um potinho com alguma cor que eu atribuí para elas. E que elas significam algumas virtudes, né? O branco foram nossos pais que colocaram para falar sobre Deus, que daí também é a base de tudo, a gente colocou aqui embaixo. O lilás fala sobre serenidade, sobre espiritualidade, o laranja, equilíbrio, verde, sobre esperança, enfim. O lilás, o pink, e nós escolhemos 2 cores que fossem assim muito representativas para que a nossa personalidade pudesse sempre estar lembrando de alguns atributos no casamento. Então, assim, essa é uma representação familiar que até agora, né, que a gente pensa, óbvio que as coisas vão mudar, óbvio que eu vou talvez pensar em outros, talvez quando, né, minha família esteja com uma outra configuração, pensar em outros símbolos. Existem coisas que a gente tenta manter o hábito, né, sempre comer junto, sempre estar junto para conversar, fazer algumas comemorações em datas especiais, né, algo que represente muito pra gente. Algumas comidas que a gente buscou e que meio que a gente coloca aquilo como representações simbólicas de datas simbólicas. Então tem gente que fala assim, professora, na casa da minha avó tem macarronada todo domingo, que ela que faz, que ela aprendeu com a bisavó dela, que passou para a mãe dela, que passou para ela, que agora eu sou neta e também eu vou aprender. E é bem possível que na minha família isso aconteça pelas outras gerações. Tem uma xícara que o meu avô fez e que a gente toma café nela e que ela tá lá guardada, né? É um símbolo cultural. Por quê? Porque os meus avós torravam café em casa para que a gente aprendesse a isso, enfim. Tá vendo como, pensando assim, minimamente sobre as nossas relações familiares, a gente tem uma simbologia muito grande e algo que nos une, né? Como a cultura nos une. Eu acho que é isso, né? Eu separei alguns outros símbolos para falar sobre cultura, mas a gente pode falar sobre eles em outras aulas, e principalmente sobre a questão do choque cultural, que é você se deparar com outra cultura e você não entender muito bem como é que funciona essa representação para determinado povo, mas você conhecer sobre essa cultura e você, né, se encantar por ela. Então, o choque cultural, eu acho que quando a gente conhece outros povos, outras pessoas de outras regiões, é a sensação mais interessante que a gente pode ter conhecendo a diversidade humana, né? Então é isso. Todo mundo aí vai pensar num objeto que represente a sua própria família e a gente vai se encontrar, né, virtualmente para poder falar sobre, né? É muito fácil falar sobre os seus hábitos culturais, não é? Então vamos parar e vamos pensar que toda representação cultural é algo muito interessante, é algo muito importante quando a gente fala de família, beleza? Bom trabalho, bons estudos a todos e a todas.